Bom, pessoal, um dos componentes mais usados em comandos elétricos, o carro-chefe do comandos elétricos, é o contator. Então nós temos dois tipos de contatores, tá? Nós temos o contator de força ou de potência e também nós temos o contator de comando, que eu vou mostrar daqui um pouquinho para vocês. Qual a diferença de um contator com outro? O que é um contator? Um contator é uma chave eletromagnética que, quando energizada a bobina dele, ele vai fechar e vai atracar os contatos independentemente, sem que ocorra um curto. E para cada contator nós temos uma capacidade para poder estar ligando uma carga, ou seja, através da corrente, através da amperagem, tá? Então esse contator aqui é um contator de potência. Então eu tenho um multímetro aqui para medir para vocês. Eu estou na escala de continuidade, tá? E eu vou fazer um teste. Eu tenho uma chave aqui de trava que eu vou energizar a bobina de A1 e A2, tá? Então, quando eu viro a chave, eu atraco aqui o contator. Eu fechei as chaves, tá? Independentemente. Então, eu usei aqui uma chave retentiva, né? Ela tem uma trava, é uma chave retentiva. Então, quando eu volto, eu desligo. Quando eu viro ela, eu ligo, tá? Então, eu vou fazer o teste agora na prática para mostrar para vocês que os contatos são independentes, né? Então, quando eu coloco aqui, faço o curto-circuito das pontas, vocês notam que o multímetro ele apita, né, e ele indica 0. Então o meu contator, no caso, ele está ligado, ele está energizado, e eu vou fazer um teste aqui. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, no contato de L1, tá? E vou colocar aqui no contato de T1. Então o que acontece? Ele está ligando, né? Ele está passando aí a corrente, certo? E agora eu vou colocar no T2. Então vocês vão ver, no T3, vocês vão ver que a chave é independente. Ela não passa, ela não dá curto, então passa independentemente. Para que a gente usa esse contator? A gente usa esse contator para ligar o motor, para ligar uma resistência. Então no caso do motor, uma alimentação trifásica, nós temos aí 220, 380 volts. Então a gente vai ter uma ligação trifásica, pode ser uma monofásica, até mesmo uma bifásica, para poder energizar, até mesmo uma monofásica, tá? Ele pode ser usado para poder energizar uma carga alta. Então por isso a gente tem aqui, ó, na parte de baixo, aonde são ligados aqui os cabos, né, para poder energizar o motor. E então são cabos conforme a minha corrente. Então ele varia muito de tamanho, conforme a corrente aí que ele vai aguentar para poder energizar o motor, tá, pessoal? Então, eu vou explicar de uma forma agora mais simples para vocês, que ao energizar, tá, o contator, essa bobina, ela atraca, dentro dela tem um dispositivo com mola, né, e os contatos independentes que vão fechar por partes. Então, é muito usado esse tipo de contator no mercado, que é o contator de carga ou contator de potência. Ok? Então lembre-se, quando vocês forem ligar o motor, vocês têm que saber a corrente desse motor para que esse contator seja ligado. Então no equipamento, qualquer máquina, a necessidade de eu fazer a energização passar pelo contator é essencial. Eu não tenho outra forma, tá? Esse equipamento aqui, ele é um contator, tá? E ele funciona através da energização de A1 e A2, que é a bobina. Então ele não tem um acionamento manual, diferente de um disjuntor, que depois a gente vai estar falando para vocês, tá? Então esse é um acionamento através das bobinas de A1 e A2. Nós temos aqui 220, 110, 24 volts, corrente alternada, 24 volts, corrente contínua. Existe também contatores de 12 volts, tá? São especiais. Então, através da energização da bobina, ele vai atracar e vai fechar os contatos, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Nesse caso, eu tenho um contator aqui e eu precisava fazer a lógica de comando usando esse contator. Então, nesse caso, eu vou usar isso daqui, ó, tá? Que é um bloco de contatos. Então,
debaixo dele tem um dispositivo que toda vez que o meu contador atracar, ele vai atracar esses contatos também, independentemente, tá? Então eu tenho aqui o 1314 NO, que é o normal open, né? Normal aberto. O 23 e o 24 também normal open ou normal aberto. O 31 e o 32, o normal fechado. E 41 e 42 também é o normal fechado, que é o normal closed. Então ele vai aqui em cima, tá? Nesse dispositivo, e toda vez que eu acionar, ele vai fechar junto. Ou seja, aqui serve para eu fazer a lógica do contador, a lógica de uma automação, a lógica de uma ligação, para indicar que o motor está ligado. Eu passo uma lâmpada por aqui, tá? Eu ligo uma lâmpada. Eu posso indicar que o térmico, eu posso usar um contato aqui que o térmico desarmou. Eu posso mandar um sinal, uma sirene que está ligado. Então eu posso estar fazendo um monte de condições usando aqui este equipamento, este componente, né? Que é um bloco de contatos. Ok, pessoal? Bom, dentro dos contadores, eu vou desligar agora para vocês. Dentro dos contadores, aí nós temos também o contador. Esse contador aqui é o contador, tá? Seria o contador de comando, tá? Ele é misto, na verdade. Eu tenho tudo tanto aqui para poder ligar um equipamento, L1, L2, e eu tenho também a parte de loja, o selo, A1 e A2 a bobina, e o 1314, que é o selo. Como que é o selo? Eu vou estar explicando depois para vocês como que funciona o selo de um contador, que é o princípio para você ligar o equipamento de uma forma remota, através somente de um botão de pulso, sem ter que você manter a chave ligada. O circuito de selo serve para proteção do sistema. Então ele é usado basicamente para você ter a proteção do térmico do motor, tá? Baseado no térmico do motor. O térmico, ele é acionado e ele é cortado a alimentação da bobina através do selo. Então você desliga ele. Vou estar ensinando para vocês numa próxima aula aí sobre isso daí, tá? E aí a gente tem também alguns contadores especiais. Esse contador aqui, ele tem uma espira, tá? E ele serve para banco de capacitores. A finalidade dele é de colocar e tirar o banco de capacitores, tá? Aí depois a gente vai explicar para vocês o que é um banco de capacitor, que trabalha para correção de fator de potência, ok? E aí a gente tem também os contadores de grande porte, tá? Que no caso, esse contador aqui, ele é para ligar um motor de 100 amperes ou uma carga de 100 amperes. Ele também tem o contato aqui, tá? O bloco de contatos também auxiliares em cima dele. Então ele tem também aqui embaixo, ó, A1 e A2, tá? E ele tem essa função justamente para poder ligar uma carga bem forte, né? Uma carga aí de 100 amperes, né? Então cada contador tem uma finalidade. Então, conforme eu falei para vocês, nós temos o contador de potência e também nós temos o contador de comando, que serve para fazer a lógica do comando. Já no caso, o de carga serve para alimentar cargas. No caso, motores, máquinas, bancos de resistências, bancos de capacitores e outros. Espero vocês agora na próxima aula.